E a gente segue falando aqui de comércio, né? O comerciante, olha só, ele não está muito confiante não, viu? Para 61% dos entrevistados pela CNC, Confederação Nacional de Comércio, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas pioraram no mês de julho. Vamos saber os motivos com a economista da CNC, a Isis Ferreira, que está sempre aqui com a gente. Isis, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. E aceito. Isis, quais os motivos dessa desconfiança, né, que levaram os comerciantes a manter esse índice de desconfiança? A gente tem aí um varejista que tem apontado uma menor confiança, o otimismo desse varejista tem caído nos últimos 3 meses. E isso está muito relacionado a uma dificuldade de alavancagem das vendas, né? O varejista entrou ali no segundo semestre do ano sentindo que está mais difícil alavancar essas vendas, tentar, né, a uma alta nas vendas. E com isso é natural que ele também reveja os seus planos de investir, de contratar funcionários e até de renovar os estoques. Por que isso está acontecendo? A gente tem aí um contexto de inflação mais moderada, bem mais baixa do que a gente tinha no ano passado, um consumidor que tem demonstrado uma maior segurança no emprego. Então, teoricamente, essas condições fariam com que as vendas melhorassem, né? Só que, por outro lado, a gente tem um endividamento muito alto, uma inadimplência alta e os juros altos que têm, obviamente, encarecido o crédito para o produto que depende de prazo para ser consumido, né? Então, a gente está falando de produtos duráveis, então são os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, os móveis, artigos de decoração, produtos de cine, foto e som, automóveis, esse tipo de item, né, que depende de prazo, depende do crédito, está mais difícil de ser comercializado. E esse varejista, principalmente desses segmentos, tem sentido que o custo do crédito elevado tem limitado naturalmente as vendas. Então, por mais que a gente tenha um consumidor mais disposto a consumir, né, por conta dessa inflação que deu uma folga no orçamento, por outro lado, a inadimplência alta e os juros também altos têm dificultado a conversão, né, dessa vontade de consumir para, de fato, o consumo acontecer nas vendas, né, se impactar positivamente as vendas. E esse índice negativo, né, Isis, podemos dizer assim, ele vem justamente de comerciantes, né, de varejistas desses principais setores, né, que movimentam, né, a economia brasileira, né, produtos, serviços, né? Exato. A gente tem visto um otimismo caindo de forma mais expressiva, justamente para esse comerciante que comercializa produtos de maior valor agregado, que a gente chama, né? Em razão aí desse tipo de produto ser mais dependente do crédito. Porque quando a gente olha, por exemplo, o grau de otimismo do varejista de supermercados e farmácias, por exemplo, lojas de cosméticos, em julho a gente já teve aí um primeiro indício de que o otimismo desse segmento deve passar a crescer, né? Começou a crescer agora em julho. Isso mostra que, com a inflação dando uma trégua, né, nos orçamentos das famílias, realmente esse setor é o mais beneficiado, porque ele depende menos do crédito. Então, para consumir alimentos, medicamentos, são produtos que dependem muito mais da renda disponível, da renda do trabalho do que do crédito. E aí, com isso, esse contexto de inflação mais benigno acaba favorecendo a venda desse tipo de item e é natural que esse comerciante, né, desse tipo de produto esteja aí já recuperando o seu grau de otimismo. Em compensação, a gente ainda tem uma perspectiva aí de otimismo em queda para o varejista de produtos de menor capacidade de reuso, né, de maior valor agregado, como a gente chama, e até mesmo de vestuários também, porque hoje em dia o consumidor recorre muito ao crédito, ao cartão de crédito para consumir esse tipo de item. Então, enquanto a gente não tiver, né, um cenário aí
em que fique mais claro quando os juros vão cair, né? Quando os juros vão começar a cair e quando as pessoas vão poder, de forma mais constante, recuperar a sua capacidade de consumo. Enquanto isso não acontecer, esse comerciante vai continuar menos otimista e vai continuar revendo a sua programação aí de renovação dos estoques, de investir em ampliação do seu negócio e até mesmo de contratar funcionários. E a previsão para o futuro é de otimismo, né, Isis? Até porque a gente está aí às vésperas, né, de datas comemorativas tão importantes, e aí eu ressalto, eu posso destacar aqui o Dia dos Pais, né, agora no mês de agosto. Na sequência temos aí também o Dia das Crianças e as outras festas, as outras datas importantes que são as festas de fim de ano, né? Então, a previsão para um futuro próximo, no caso aqui, a gente já está batendo a porta do segundo semestre, é de que esses comerciantes, esses varejistas, eles de fato têm um otimismo melhor, né? Tem uma perspectiva melhor, né? O segundo semestre do ano é um semestre em que, naturalmente, a gente tem uma melhor dinâmica, né, das vendas e um melhor desempenho do varejo, porque ele concentra datas, né, comemorativas muito importantes, que impactam muito esse aumento do faturamento. Então, como você falou, a gente tem a próxima data, né, no calendário do comércio, o Dia dos Pais, Dia das Crianças, a gente tem a Black Friday, que já se consolidou, né, no calendário aí de datas comemorativas do Brasil, e na sequência o Natal, que é a principal data para o varejo. Então, o segundo semestre, ele habitualmente ele é mais favorável, né? A gente tem uma alta nas vendas esperada e até na atividade, no volume de vendas, no faturamento esperado para esse momento do ano. As expectativas do comerciante para esse segundo semestre, elas ainda estão na zona positiva, embora esse comerciante esteja moderando o seu grau de otimismo, né, também para o segundo semestre. A gente tem aí um Desenrola, o programa Desenrola, que tende a melhorar a capacidade de consumo das famílias, a resgatar o consumidor de renda mais baixa, que estava negativado, né, que ainda está negativado, mas que vai provavelmente sair da lista de negativados. Então, isso tende a ajudar o cenário para o crédito, mas esse crédito só vai ser recuperado para o consumidor quando a gente, de fato, tiver uma redução dos juros. Então, são medidas que têm que acontecer de forma em conjunto, né? Que tem que acontecer ao mesmo tempo para a gente ver uma melhora aí mais significativa desse otimismo e que isso se traduza no maior investimento desse comerciante no segundo semestre. Perfeito, Isis Ferreira, economista da CNC, Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, mais uma vez aqui com a gente, agradecer aqui imensamente sua participação conosco no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigada, Bruno, obrigada a todos que estão nos assistindo. Boa tarde.